22 de janeiro de 2025, fato econômico, a economia além da conjuntura, vem discutir com vocês, dólar abaixo de R$ 6, primeira vez em 2 meses. E a fala do nosso amigo Donald Trump, o que ele está fazendo e o que ele vai aprontar para a economia brasileira e mundial nessa reta de chegada e de largada do governo Trump 2025. Vamos lá, Moisés e Lucas. Vamos lá. Olha, é difícil, né, a gente tentar entender o que o Trump vai fazer pelo Brasil. Acho que nada. Até porque ele disse que, né, o Brasil precisa de nós mais do que nós precisamos dele. Essa expressão aí vai ficar sendo analisada durante vários dias. É verdade. Mas o fato, amigos, é que nós temos aí um dólar hoje caindo forte, bem forte. 5,91 ficou o dólar, né? E essa queda aí é justamente porque o Donald Trump, ele disse que ia fazer algumas coisas que ele não fez. E que coisas são essas? Bom, então vamos lá, né? O dólar estava operando com baixa frente ao real hoje. As perdas nos mercados globais, abaixo de R$ 6, porque os investidores estão de olho justamente nessas medidas apresentadas pelo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Então, o que acontece? Os analistas dizem que a ausência dessas movimentações de Trump no Brasil, para o Brasil, é positiva. O que são essas medidas? Por exemplo, ele disse que ia taxar, né, a China, por exemplo, chegar a 60%, mas até agora a taxação chegou a 10%. E aí ele nem citou, por enquanto, o Brasil, a não ser aquilo que eu falei no início, né, de que nós, Brasil, depende mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos dependem do Brasil. Então, o que acontece? Talvez os analistas estão percebendo que não é toda, era mais conversa do que realmente, de fato, a taxação acontecer, né? E também, se isso não vai acontecer, tem um fator importante que a gente tem que analisar. Se o Donald Trump aumentar muito a taxação de produtos para entrar dentro dos Estados Unidos, o que vai acontecer? Vai ter uma crise de oferta, né? Porque os Estados Unidos importam bastante produtos do mundo. Então, certamente, ele parou para pensar nessa coisa aí, né? Ele só blefou, porque imagina só uma crise de oferta nos Estados Unidos, o que vai acontecer? Inflação. E aí, tendo a inflação, o que vai acontecer? Taxa básica de juros tende a subir. E se sobe a taxa básica de juros dos Estados Unidos, o que acontece com os países emergentes? Aumenta o câmbio. Por quê? Porque daí os investidores vão investir nos Estados Unidos, que já é uma economia forte, pujante, em que os investidores buscam levar os seus investimentos para lá. E aí, imagina isso, né, com uma taxa de juros mais alta, ou seja, ter retorno maior no investimento nos Estados Unidos. Então, basicamente, é isso que acontece. Se há um aumento aí na taxação por parte de produtos que estão entrando nos Estados Unidos, aí vai diminuir esses produtos entrando lá, tem uma crise de oferta, tem aumento da inflação. Então, se isso não acontece, naturalmente que existe uma tendência ou de estabilização ou até de queda da taxa básica de juros lá nos Estados Unidos. Isso que está fazendo, então, com que os mercados atualmente, hoje especificamente, né, tenha, principalmente os emergentes, tenham essa queda aí no câmbio, e aí a gente vê o dólar mais baixo e abaixo dos R$ 6, que é coisa que a gente não via há um tempão. Como tu bem disse, 2 meses. 2 meses. É isso aí. Moisés, só assim para complementar essa tua fala, tu fez um comparativo do Trump 2 para o Trump 1, podemos dizer assim. Tem ali numa reportagem do Infomoney de hoje, no canal Trader, diz o seguinte: dólar hoje cai forte e vai a 5,91. Qual o papel do Trump nesse movimento? Tem dois articulistas que falaram alguma coisa. O primeiro é da Nova Futura Investimentos, o Alan Martins, que disse o seguinte: Trump está seguindo padrões do seu primeiro mandato. Isso favorece investidores institucionais e estrangeiros que aumentam suas posições vendidas em dólar. E o outro é o... Perdi o nome dele. É da Planner Investimentos, Douglas Ferreira, que diz o seguinte: o mercado hoje está interpretando de forma positiva as declarações de Donald Trump, que prometeu taxar operações comerciais entre Estados Unidos e outros países. No caso do Brasil, a percepção é de que, neste momento, as operações comerciais não estão no radar do governo americano. Então, é um pouco daquilo que tu falou. Muita bravata e pouca execução nesse momento, nessa reta, nessa largada do governo Trump.
Pessoal, só trazendo mais algumas análises minhas aí a respeito disso, né? Claro, é recente, né? Ele acabou de assumir o governo, né? Então, diante de todas as medidas que ele disse que iria realizar e o que ele já começou a fazer alguns movimentos aí, a gente tem um horizonte bem grande para ele conseguir realizar tudo, né? A gente pode ver, teve um exemplo de uma mudança drástica também de governo, que a gente pode citar aí, que foi a própria Argentina, né? Então, o Milei fez várias sinalizações ali antes de ganhar as eleições, após ele assumir o governo também, ele realizou bastante coisa que ele prometeu já, né? Está repercutindo bastante, dando um resultado economicamente positivo, né, do próprio governo lá da Argentina. Teve valorização grande sobre o peso argentino, a moeda, né? Ela foi avaliada aí como uma das que teve o melhor desempenho dentre comparativo e com outras, enquanto o real brasileiro foi a pior, na verdade, né? Então, hoje a gente está vendo aí uma situação semelhante que pode se desenhar aí agora com os Estados Unidos, né? O Trump está prometendo, aliás, prometeu, né, muita coisa, e muito provavelmente ele vai conseguir realizar até. Se eu não estou enganado, ele ficou com maioria também no poder de decisão lá no próprio, como é que chama o Congresso deles, André? É o Congresso. Isso. Então, tá no mudo, André. E tem maioria de governo para governar, né? Exato, na parte jurídica, Senado, deputado, está tudo na mão dos republicanos. Então, assim, o que ele tem, eu poderia dizer o que ele tem de vontade de fazer, na verdade, ele tem muito mais facilidade de aprovação do que se tivesse num governo onde a Câmara tivesse ficado com a maioria no partido contrário. Então, eu vejo que talvez a maior parte do que ele propôs ele consiga fazer. Existe toda aquela máxima de, ele daqui a pouco está dando uma jogada no estilo do que o Bolsonaro acabava fazendo, volta e meia, algumas falas dele, né, no governo passado. Até coisas que acontecem aqui no Brasil também com a própria presidência que a gente tem agora do Partido dos Trabalhadores, né? Então, algumas falas acabam repercutindo, né, no mercado, acabam tendo aquele efeito de expectativa inicial, de reação do mercado, né? Então, a gente teve também propriamente aí, como o André falou, o dólar caindo aí abaixo de R$6 para nós aqui, né? Em tese, aquela ideia de que Estados Unidos vão voltar a taxar a China, né, para as importações e chegando até 50%, né, foi o que tu comentou, mas 60%. Pode repercutir 60%, pode repercutir bastante na nossa exportação aqui como brasileiros, né? Até aí vim acompanhando ali as análises da Kellen Severo, que fala bastante sobre o agro brasileiro, é o foco dela, né, na Jovem Pan, se eu não estou enganado. Ela estava explanando bastante sobre as quantidades que podem envolver e positivamente para o futuro agroexportador brasileiro, né? Então, considerando todo esse contexto, a gente até já avaliou um pouquinho isso também em outros programas anteriores a essa parte, né? Então, o Trump falou, porque o Brasil precisa mais de nós do que nós deles. Em partes, né? Porque grande parte das exportações brasileiras de carne vão para os Estados Unidos. Se eu não me engano, é o segundo maior consumidor. Então, sim, dependemos em partes deles, mas eles dependem da importação de carne daqui, porque eles não produzem o suficiente para atender a demanda interna deles. Né? Meu ponto de vista com relação a isso. Mudou. Eu vou te dar 3 medidas que ele tem como meta, né? Nessa largada do governo dele. Eu queria que tu fizesse um comentário. A primeira é com relação ao acordo fora de Paris, né? Então, ele já decretou no primeiro dia que os Estados Unidos está fora do Acordo de Paris. Esse é o primeiro. O segundo é com relação à questão da perdão aos invasores do Capitólio, tá? Essa foi a segunda que ele também já assinou. E a terceira é com relação à liberdade de expressão. Eu queria que tu falasse um pouco de cada dessas aí. É comigo essa? Largou no meu colo? Larguei no teu colo, vamos lá. Vamos lá, sobre especificamente essa parte de liberdade de expressão. Tá? Dessa. Especificamente falando sobre essa terceira, tá? Da liberdade de expressão.
A gente teve aí, alguns dias atrás, o Mark Zuckerberg falando, perdoe se a pronúncia está errada, mas enfim, dono da Meta aí do Facebook, WhatsApp, Instagram, Threads, enfim, falando que ele tem o apoio do Donald Trump para voltar a trazer a liberdade de expressão para as pessoas, né? E a autorresponsabilização de cada um para definir se o que está lendo, ou o que está consumindo, ou o que está falando é verdade ou é fake news, no caso. Não é a expressão que ele usou, não foi essa, mas é o que deu a entender, né? Posicionamento do Brasil quanto a isso, a gente sabe desde o início que se quer regularizar aí os meios de comunicação nesse sentido de evitar fake news, né? Aí entra aquele critério, o que é a fake news de verdade que o governo nosso brasileiro tá usando como conceito, né? Tem muita coisa que a gente pode citar aí que aconteceu, é bem delicado falar sobre isso, mas se tratando de política de período eleitoral, isso foi... Acho que caímos com a internet ali com o Nos Lucas Estados Unidos eu Piva. vejo com uma liberdade um pouco Tinha maior. sido a censura, né? Como? Eu achei que tinha sido a censura, tivesse congelado aí, mas acho que não. Deu um probleminha técnico de conexão com a internet aqui, mas enfim, voltando. Me parece que Estados Unidos, Donald Trump, o governo dele está muito mais aberto a essa liberdade, então, de acordo com o que foi citado tanto pelo próprio dono da Meta aí, com relação a também o próprio posicionamento do presidente, né? Voltando à segunda questão que você tinha me falado, André. Perdão aos invasores do Capitólio. Tá, eu posso estar enganado, mas isso ele está se referindo com imigrantes ilegais, é isso? Não, esse foi com relação ao pessoal que invadiu o Capitólio, que teve mais ou menos 1.500 pessoas condenadas pelo ataque lá no Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. Tá? E aí estava o Trump já tinha dito em toda a campanha dele que ele, sendo eleito, ele ia fazer uma liberação geral, né? E já executou isso, né? Eu sei que ontem ainda tinha uma discussão de um guarda que não queria soltar o pessoal, e aí o cara dizendo para esse guarda, dizendo assim, não, mas o presidente já autorizou, então você tem que executar a ordem do presidente. Tá? Sim. Isso é uma coisa mais polêmica, né? Sim. Mas e o que tu acha do Estados Unidos estar fora do Acordo de Paris? Isso é bom, é ruim ou é uma coisa meio polêmica? Segue na mesma polêmica, né? Porque tem toda aquela questão de responsabilidade, né? Compara com o contexto geral econômico mundial, né? Então, eu ouvi até ele falando sobre a questão da própria OMS, dele sair da Organização Mundial da Saúde também. Eu não sei se isso foi validado ou não, porque eu não consegui acompanhar. Mas o argumento dele é que os Estados Unidos bota muito mais dinheiro do que a China, que tem uma população muito maior e bota muito menos em dólar. Tá? Esse é um dos argumentos dele. Essa questão de rateio de custos, ela não é um termo que acaba trazendo polêmica só para esse caso, na verdade, né? Se tu for olhar em termos percentuais de participação na economia mundial, com PIB, com todo esse contexto, talvez o próprio Estados Unidos acabe superando a China, mas em termos populacionais, né, não existe como você deixar a China em um nível abaixo, né? Então, é bem complicado, né? Mas você vendo os Estados Unidos saindo de todas as organizações e essa parte de relações internacionais com outros países acaba se tornando bem preocupante, né? O que está acontecendo? Eles estão querendo se restringir, estão querendo se tornar um Estado, vamos citar aqui a expressão separatista do resto do mundo, né? O porquê que de fato está acontecendo isso? Né? É por um autoprotecionismo ou é por algum outro motivo além disso? Voltando sobre a outra ideia da questão das guerras também, né? Que ele disse, quando eu assumir, no dia seguinte já vai estar acabada a guerra entre Ucrânia e Rússia. Existe toda uma questão diplomática aí que tem que ser conduzida, talvez com a participação dele ou não, né? Nesse processo.
Então, tratativas entre os próprios governantes lá da Rússia e governantes da Ucrânia, né, ver o que está sendo executado ou não, né, e aí sim para poder se tomar uma decisão do que será feito, né, mas ele estaria tentando ser um diplomata entre as duas partes, é isso? Eu acho que sim, né? A gente já acostumou com o Trump lá do primeiro mandato, o Trump 1, né? Então ele usava muito, ele sabe muito bem usar também o microfone, assim como o nosso presidente também sabe usar muito bem o microfone. O problema é que às vezes eles se excedem na fala, e aí Exato. esse excesso acaba gerando um pouco de atrito ali na economia, na comunicação de uma maneira geral, né? Mas eu acho que a gente tem muito que esperar ainda. Já conhecendo ele do primeiro mandato, a gente sabe que tem muita fala e depois a execução é um pouco mais tranquila, né? Eu acho que a gente tem que ver, o Moisés já falou do lado econômico com relação à taxação, mas eu acho que a gente tem uma perspectiva de ter uma economia assim, uma economia mundial com mais comércio, mais agito, mais globalização, só que de uma organização um pouco mais diferente daquilo que a gente vinha dos anos atrás. Eu não sei se tu quer complementar alguma coisa, Moisés. Não, acho que é isso. Acho que ficou bem comentado todos os pontos. Lucas, mais alguma coisa? De minha parte, a princípio, seria isso, André. A gente tem toda essa questão aí de ruídos de comunicação, às vezes, de certa forma, talvez não dá para falar em manipulação de mercado, porque isso é uma afirmação bem cabulosa, digamos assim, mas é aqueles ruídos de comunicação que acabam prejudicando o entendimento do negócio da forma correta, é um ruído, né? É um ruído. Exato, É um ruído. exato. É o que aconteceu no Brasil também com toda aquela questão da reforma. Então, vai sair reforma fiscal, não vai, o resultado vai acontecer, não vai, o PIX vai ser taxado, não vai. Então, tipo, fica naquela da criação da expectativa e vai executar ou não vai executar, né? Mas, enfim, o que nos resta é aguardar o que vai acontecer aí nos próximos dias, né? Então é isso aí. Fato econômico, a economia ali na conjuntura fica por aqui, levantando a bola do Donald Trump e as suas medidas econômicas a nível americano e mundial, e essa comemoração, podemos dizer assim, desse dólar, desse real, não dólar, mas desse real abaixo de R$6, que para a economia brasileira vai ser super salutar, super bem digerido se essa moeda der uma acomodação agora por volta de 5,50, talvez não, mas 5,70, a gente vai ter uma acomodação melhor ali, até uma perspectiva de não subir Selic tão cedo, né? Vamos ficando por aqui, desejo uma boa semana, um grande abraço a todos, fui!